Olá, pessoal. Estaremos agora na nossa oitava aula, né? Após compreendermos um pouco da assistência de enfermagem durante o parto. Após esse parto, ao puerpério, né? E muitos talvez até questionem, né? O que é que se trata o puerpério, né? Que muitas vezes é até tão falado ou às vezes tão negligenciado. O puerpério é o pós-parto, né? O momento após a expulsão do feto, após a expulsão desse neonato. Então, logo após o bebê ser retirado, né, sair da mãe, acontecer o nascimento, é o momento que se inicia o puerpério. Então, durante toda a gravidez, o organismo materno ele sofre alterações e as mais marcantes envolvem o órgão produtor. E no momento do puerpério, essas modificações elas ainda permanecem acontecendo, né? Modificações hormonais, modificações fisiológicas que envolvem esses hormônios, né? E também todas as outras situações do corpo, porque há a produção do leite, né? Aquele momento que o útero vai voltar à posição original, as modificações psicológicas, porque aquela mulher ela passa a cobrar, a se cobrar, ou as pessoas a cobrar ela do seu papel de mãe, do seu papel de esposa, do seu papel, né, de dona do lar, ou seja, o papel, a mulher acaba sendo cobrada a todo instante, e isso acaba gerando também algumas situações que impactam psicologicamente, emocionalmente, essa mulher. E muitas vezes, né, a gente questiona quanto tempo dura esse puerpério, né? E até frisando para vocês, puerpério é aquele momento que a gente até diz, a mulher está de resguardo, né, que é o momento pós-parto. Então, é o puerpério. Ele inicia-se, né, 2 horas após a dectação, e o seu término ocorre quando a fisiologia materna volta ao estado pré-gravídico, né? Ou seja, aquele momento em que, após a mulher cessar a amamentação, né, ela volta ao normal. Então, vai ser diferente, porque nem todas vão amamentar em tempos iguais. Então, pode durar por 6 semanas ou ter duração variável. E é aí que tá. A duração variável vai ocorrer principalmente nas lactantes. E o que seria lactantes? Aquelas que estão amamentando. Então, para essas que estão amamentando, o tempo do puerpério ele se estende, né? Ele proporciona, né, modificações de períodos diferentes. Porque cada um, muitas vezes, aquela vai amamentar até os 2 anos, outra até 1 ano, outras até os 6 meses mesmo, e depois começa só a introdução alimentar e deixa o peito de lado. Outras vão começar a trabalhar, então acaba deixando mais cedo, né, essa amamentação. Então, por isso, o puerpério ele vai ter essa variação, né? E refrisando, o puerpério, ele inicia após o parto, né, após o nascimento desse bebê, logo 2 horas após a dectação, que é após a saída da placenta, e ocorre quando a maternidade, essa mulher, ela volta ao normal. Então, quando acaba o puerpério, quando o corpo da mulher volta ao seu estado antes da gravidez. E ele é considerado dividido em 3 períodos: o puerpério imediato, o puerpério tardio e o puerpério remoto. O puerpério imediato, ele vai do primeiro dia ao 10º dia do parto. O tardio vai do 11º dia ao 45º. E o remoto, ele é a partir do 45º. Mas ele não tem duração de término, porque vai depender de mulher para mulher, né? Então, quando ela para de amamentar, o corpo dela já se liga que não precisa mais produzir leite, né? Que as mamas já podem se esvaziar, então volta ao estado original, porque até então é apenas a amamentação que fica como o estado final, né, de após o parto. Então, compreendendo um pouquinho sobre cada um deles, o imediato inicia-se com a involução uterina. O que seria isso? O útero voltando ao normal. E quando é que ele vai acontecer? Após a saída da placenta.
Então, quando a placenta sai, né, após a expulsão, teve a expulsão do bebê e após com isso a expulsão da placenta. Então, a partir daí, o útero ele vai se contraindo, porque ainda há pequenas contrações, né, ocorrendo. Contrações com intensidades menores do que quando o bebê estava, porque a intenção agora é apenas com que a placenta saia e, consequentemente, o útero ele vai voltando ao normal. É um período considerado crítico, porque tem risco de hemorragia, se esse útero ele não se contrair, né, se ele tiver alguma disfunção, como a gente viu na aula passada, ou até mesmo quando pode ter alguma lesão, laceração, então é um momento que ainda há hemorragia. Ou pode haver infecção, porque se tiver ficado restos placentários nesse útero e não perceber, então pode haver alguma infecção. Durante o puerpério imediato, a involução uterina ela promove a vasoconstricção dos vasos, ou seja, eles contraem. E isso faz com que há o controle da perda de sangue, a redução do sangue e, consequentemente não haja hemorragia. Durante esse período, é comum a mulher referir cólicas, né? Que é justamente as cólicas de que o útero ele está voltando ao normal, que o útero ele está se contraindo, e ele deve estar 15 centímetros acima do pubis, né? É o tamanho ideal quando ele está voltando ao normal. Considerado duro e globoide, ou seja, na forma de um globo, que a gente considera até globo de segurança de Pinar, que após o parto, né, esse útero ele vai se contraindo formando uma bola, que é justamente o globo de Pinar, sinal, né, de que o útero ele está se contraindo, a musculatura está se retraindo e está tendo a vasoconstricção, a contração dos vasos para que não haja nenhuma hemorragia. A total involução uterina, né, seu retorno total, dura até 6 semanas, sendo mais rápida na mulher que teve o parto normal, né, porque, consequentemente, toda a sua estrutura, o seu corpo, a sua fisiologia, ele já é ativado, diferente de um cesáreo, que é algo que foi tirado, né, sem o corpo alertar, então ele vai demorar um pouquinho a dar todos esses comandos. E para aquela mulher que está amamentando, porque quanto mais o bebê suga o peito, mais a ocitocina é liberada. Então, se a ocitocina é liberada, há contração uterina, e ele vai voltando ao período original. Há ainda a liberação de lóquios, né? A gente chama loqueações, que é o quê? O fluxo vaginal, que ainda é liberado, né, vindo do útero, que são os restos, as membranas, os vasos que estavam envolvendo aquela placenta, e eles são expelidos para fora. Então, a gente chama de lóquios. E esses lóquios, eles vão ter colorações variadas, a depender do tempo dessa mulher, do pós-parto. Tem um volume muito, né, no início, mas que depois ele vai ficando reduzido, por isso que ou é muito ou é pouco, porque vai depender do tempo, né, de pós-parto. Tem um aspecto, né, de coloração variada, com presença de coágulos e restos placentários. E pode ter odor fétido, né, ou não. A mulher, né, ela pode considerar a classificação dos lóculos da seguinte forma: sanguinolento, né, seja sangue vivo ou escuro, que até o 4º dia após o parto. Sero sanguinolento, que está acastanhada, né, ou seja, já está, né, um pouquinho de tempo a mais, entre 5 a 7 dias, já é o resto, né, sendo expelido. E o seroso, que é semelhante a uma salmoura, um pus amarelado, que vai de 1ª à 3ª semana do pós-parto, né, já é o final, o resto. A atenção à mulher e ao recém-nascido no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental, tanto para a mulher como para esse recém-nascido. Por quê? Porque é aí que a gente vai avaliar se está tudo bem com o bebê, se ele não está apresentando alguma alteração, né? Questão, por exemplo, da língua, né? Se não tem nenhuma frenolo lingual preso, curto, se essa mulher ela não está passando por alguma necessidade psicológica, emocional, com relação à amamentação,
Porque muitas vezes as pessoas consideram a mulher já nasce preparada, né? A maternidade é algo natural, a amamentação é algo natural, e não é assim. Muitas vezes aquela mulher ela não nasce junto com o filho. Ela precisa de tempo para poder se adaptar a essa realidade que para ela exige muito, que é diferente, porque ela vai agora passar não ser só, né, uma filha, né, mas ser uma esposa, uma mãe, né? Muitas vezes uma mãe que não é do primeiro filho, mas tem outro filho já, então ela vai ter que se adaptar numa nova realidade. Às vezes ela não estava nem esperando essa maternidade, então ela já vem com uma carga muito pesada desde a gestação, e agora mais ainda, né? Porque ela vai ter que se adaptar a levantar, a amamentar, a cuidar desse recém-nascido. Às vezes ela é uma pessoa que está sozinha, que não tem quem ajude, questão de alimentação. Então, é todo um contexto envolvido e que necessita de uma avaliação profissional, né? E nós estamos aqui para realizar isso, para atentar a isso. Então, recomenda-se uma visita domiciliar na primeira semana após a alta do bebê, que a gente considera como a primeira semana de saúde integral. E caso o recém-nascido ele tenha sido como de risco, né? E acabou às vezes até sendo prematuro, um exemplo, essa visita ela deve acontecer nos primeiros 3 dias após a alta. Então, quando essa mulher chega em casa, a agente de saúde, né, já fica atenta, porque ela observa, né, ela passa na vizinhança e pergunta, e já comunica a enfermeira, a técnica de enfermagem da equipe de saúde daquela área, para fazerem a visita. Então, quais são as ações e orientações relacionadas à puérpera durante essa primeira semana? A higiene, né? Muitas vezes é uma mulher que foi cesárea, então tem que ter a higienização do corte, da cirurgia. Como é que está a alimentação? Continuar a alimentação saudável, porque isso vai influenciar na amamentação. As atividades físicas, né? O tempo que ela vai poder voltar às atividades, se ela pode voltar, as relações sexuais, o tempo que ela deve se resguardar, os cuidados com as mamas, né, para esse período de amamentação, porque ele vai ser constantemente estimulado, e reforçar esse aleitamento exclusivo até os 6 meses. Além disso, a gente ainda tem, né, que se atentar também aos cuidados com esse recém-nascido, os direitos que essa mulher tem, né, quanto mãe, quanto lactante, o planejamento familiar, porque muitas vezes, né, a gente até já ouviu falar que a amamentação é um anticoncepcional, mas a gente não confia 100%. Então, essa mulher ela vai ter que utilizar de algum outro método para evitar uma nova gravidez, né? Seja um anticoncepcional só com progesterona, seja a camisinha, né? Se ela quer o DIU, né, para providenciar, se ela não conseguir fazer uma laqueadura, para após esse momento, ela depois buscar a cirurgia para laquear. E quanto ao recém-nascido, verificar a existência do preenchimento da caderneta de saúde, a caderneta da criança que ele recebeu lá no hospital, né? E ensinar essa mulher, porque às vezes quando é o livrinho, nessa caderneta tem muito mais coisa, né, do que só um papel, onde você anota o peso, a altura, o perímetro cefálico e as vacinas. Às vezes é uma caderneta que tem orientando os marcos de desenvolvimento desse bebê, como é que tá a relação, né? Os riscos que ele pode sofrer, o cuidado com o coto umbilical, tudo isso pode estar presente na caderneta. Então, para que ela possa ficar atenta de ler, né? Só não pegar a caderneta no dia que vai para o posto, mas poder em casa estar olhando essa caderneta. E até dúvidas que ela possa ter, a caderneta retirar. Verificar as condições de alta, né, da mulher e do recém-nascido, se não tem alguma situação que ela necessita retornar à unidade de saúde. Ainda, observar e avaliar a mamada, porque a gente tem que verificar como é que está a pega desse bebê, se os peitos dessa mulher não está muito cheio, se ela não está tendo dor ao momento de amamentar, como é que está a posição dela, porque tudo isso vai influenciar para ela vivenciar a amamentação de forma prazerosa e não ser um sofrimento. Avaliar a criança quanto ao seu peso, seus perímetros, os reflexos primitivos, né, que são sinais, né,
da imaturidade neurológica, mas que com o passar do tempo esses reflexos vão sumindo. A gente ainda vai ter uma aula que vai falar um pouquinho sobre eles. O padrão respiratório, se esse bebê está tendo uma respiração adequada, como é que está sendo a hidratação, né? Como é que está sendo, ele precisa tomar água? Não, não precisa, né? Então a gente tem que orientar essa mulher. Só a amamentação já é o suficiente para matar a sua sede. Como é que está sendo as suas eliminações? Está fazendo xixi? Está fazendo cocô? Como é a cor desse cocô? É normal? Né? É amarelo? É verde? É branco? Né? Tem raios de sangue? Não, tudo isso tem que ser avaliado. As condições do coto umbilical, né? Da genitália desse recém-nascido. E orientar o teste do pezinho. Registrar o resultado na caderneta, né? Orientar a questão do teste da linguinha, do teste do ouvido. Na unidade de saúde, né? No momento em que ele vai sair, a pediatra avalia e faz o teste do coraçãozinho, o teste do olhinho. Mas aí o teste do pezinho, o teste do ouvidinho, o teste da linguinha, ele já é feito em outro lugar. Aqui em Russas, ele é realizado no centro de saúde, ali atrás da São Sebastião. Verificar se ele foi imunizado, né? Que as duas primeiras vacinas que ele vai receber é a BCG e a hepatite B. Agendar as próximas consultas de acordo com o calendário, porque aí agora vai iniciar o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Não é só para se vacinar, mas é para ver como é que ele está crescendo, como é que ele está se desenvolvendo e observar alguma queixa que essa mãe possa ter durante esse período. O retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde é de 10 a 7 dias após o parto e deve ser incentivado desde o pré-natal, na maternidade e pelos agentes comunitários de saúde, na visita domiciliar. Visto que o período puerperal, né, ele é uma fase de grande estresse fisiológico e psicológico, então tem que se atentar ainda mais para acontecer essa visita, para acontecer esse momento de avaliação da mulher e do bebê. A fadiga, a perda de sangue pelo trabalho de parto e outras condições podem desencadear complicações para essa mulher, né? Porque ela vai adentrar uma nova realidade na vida dela. Além disso, os primeiros dias do pós-parto, a puérpera ela vive um período de transição, ficando vulnerável às pressões emocionais. E é justamente essa transição. Às vezes era uma mulher que estava vivenciando a primeira vez a maternidade. Então, ela vai transitar de um momento que ela não era mãe para um momento que ela é mãe agora. Há também a situação de que ela pode ser mãe apenas de uma criança e agora passa a ter duas na sua família. Então, dobra ainda mais, né, o seu serviço, as suas demandas. Então, ela tem que se adaptar a tudo isso. Muitas vezes pode ser vir, né, um bebê que tem alguma alteração, né, questão de saúde, pode ser um bebê que tem algum probleminha no coração, né, que foi prematuro, que necessita de um acompanhamento. E isso gera também pressões sobre ela, porque ela fica preocupada. Problemas que normalmente enfrentaria com facilidade pode deixá-la ansiosa em vista de um novo membro da família, né? Porque ela acaba, né, se questionando se vai conseguir dar conta, se vai ter o apoio de alguém, né? Porque no início, até então, o companheiro, ele tem os seus dias de folga, mas será que ele se utiliza desses dias de folga para cuidar, para ajudar? Às vezes até questiona, mas eu não sei fazer tal coisa. Mas até um copo de água que ele traz para essa mulher já é alguma coisa. Ele deixá-la confortável, colocar um travesseiro nas suas costas, já deixa confortável. E já dá um aumento da sua autoestima, porque ela sabe que não está só. Mas tem alguém que está ali, né? Nem que seja só para estar ali, prestando um apoio, não deixando só nesse momento. Então ela começa a se questionar. Preocupações com as preocupações com o bebê. Será que eu vou conseguir amamentar?
Às vezes, no início é difícil, né? Porque o leite ele não desce logo. Então, ela já se pressiona, porque também as pessoas do lado dizem, mulher, dê logo fórmula. Mulher, deixa disso. Não queira essa amamentação, não. Esse menino tá com fome. Ou então, seu leite não tá suficiente. Só o que tem é gente para dar palpite. E acha que está ajudando, né? Só que, na verdade, está deixando essa mulher ainda mais vulnerável. Porque o psicológico também vai influenciar na descida do leite. E ela vai se questionar, por que meu bebê chora tanto? Né? E ela mal sabe que esse período é muito frágil, assim que o bebê nasce. A gente chama até de esterogestação, que é o momento em que o bebê ele vai tentar se adaptar nesse meio externo. A gente até considera como o quarto trimestre. Né? Os 3 próximos meses do bebê é um período de adaptação. Então, ele vai querer sempre estar em cima dessa mãe, ele vai achar o berço, né, não confortável. Tem mulheres que até dizem, por que eu boto meu bebê no berço e parece que tem espinho? Que ele começa a chorar, mas na verdade ele quer colo. E não é manha, né? Não considere como manha. Mas até os 3 meses ele vai querer ficar muito em cima da mãe, porque ele tem a lembrança do útero, onde ele escutava o coraçãozinho da mãe, onde ele escutava o balançar da mãe caminhando, onde ele se sentia aconchegado. Quando o bebê ele se coloca no berço, ele muitas vezes ele se sente desprotegido. Ele não se sente o calor, ele não se sente o aconchego, aquele apertozinho que o útero dele que ele estava proporcionava. Então, por isso que o bebê ele chora muito. E isso é muito necessário ser conversado ainda no pré-natal, para ela saber que não há nada de errado, mas é uma fase de adaptação. Por isso que a gente chama esterogestação, né? Fora da gestação. Há ainda, né, o momento em que pode aparecer fissuras mamárias e o engurgitamento mamário, que a gente vai poder ver ainda nessa aula. Isso é o que gera ainda mais preocupação para a mãe, muitas vezes até um sofrimento. Preocupações com a casa, como eu irei conciliar os cuidados com a casa, com o bebê. Preocupações com o companheiro, será que ele vai me ajudar? Como é que eu vou conseguir dividir a atenção, né? Para os outros filhos, para o meu companheiro, para esse novo membro que chega. As preocupações, né, com a família, que é, todo momento críticas. Você tem que amamentar. Você precisa completar com leite de forma. Você vai ter que dividir a sua atenção. E é uma forma tão simples, né? Às vezes você inclui esse outro filho para ajudar com o bebê. E você muitas vezes não armazenar, né? Orientar essa mulher a não armazenar o que as pessoas dizem. Porque muitos querem opinar, mas poucos vão estar ali para ser rede de apoio, para ajudar. Então, no puerpério, em vista de uma grande labilidade emocional, somada à exaustão física, pode surgir um quadro de profunda tristeza, o sentimento de incapacidade e recusa em cuidar do bebê ou de si mesma, que a gente pode considerar quando ela se agrava tanto a uma depressão puerperal. E é esse, né, é o puerpério, essa depressão puerperal, a principal objetivo da assistência, a evitar que essa mulher atinja esse momento. Fique nessa situação. Então, os principais problemas que a gente consegue identificar no puerpério é a hemorragia, o engurgitamento mamário, a depressão puerperal ou pós-parto e as fissuras mamárias. Então, a gente vai compreender um pouquinho sobre cada um deles nesse momento. Quando a gente fala em hemorragia puerperal, é uma das principais causas de morte em todo o mundo e acontecendo, na sua maioria, nas primeiras 4 horas, porque é o momento primordial para se identificar, né? Porque logo após o parto ela vai ter uma liberação de sangue, que são os restos, né? Então, até durante as 2 horas após o parto, é o momento de Greenberg, em que há a liberação dos restos. Só que após esse período, após passar o período de Greenberg, já é algo anormal se essa mulher continuar sangrando muito. Então, considere a perda de sangue maior que 500 ml após o parto vaginal ou 1.000 ml, né, após o parto cesáreo, como algo que é de risco e que merece uma atenção. Os sinais e sintomas da hemorragia. O útero ele é macio, né, ele é mole,
ou seja, ele não está globoso, não está duro, não está como um globo de pinar, em que seus vasos estão contraídos. Os lóculos têm uma quantidade excessiva, né? Não é uma quantidade como se estivesse normal, né? Esse sangramento. Há o aumento da frequência respiratória e da frequência cardíaca, porque aí ela vai gerar uma hipovolemia, né? Um choque hipovolêmico. Então, quando há o choque hipovolêmico, há o aumento da frequência cardíaca, há o aumento da frequência respiratória e há a pressão baixa, porque o fluxo de sangue está diminuído. Além do óbito que pode ocorrer diante dessa hemorragia, uma grave morbidade pode estar associada à hemorragia, né? Há algo por trás que pode também estar influenciando. Uma síndrome da angústia respiratória do adulto, ou seja, a respiração dela pode estar comprometida, então, consequentemente, ela não está conseguindo, né, envolver todo o seu fluxo sanguíneo de modo a respirar, então isso também vai prejudicar esse momento. Pode acabar originando um choque hipovolêmico por conta da perda de sangue. Há ainda o quadro de coagulopatia, ou seja, ela não tem a suficiência para coagular o sangue, isso também pode estar gerando a hemorragia. E ainda há a necrose hipofisária, que é de tanta perda de sangue, a hipófise ela pode ficar sem irrigação sanguínea e gerar um quadro de necrose, né, em que não há o estímulo da região hormonal, que inclusive ela vai influenciar também no processo de estímulos para conter esse sangue. Essa hemorragia, ela pode ser considerada em hemorragia primária ou precoce e também a secundária. Essa primária ela vai ocorrer durante as 24 horas, né? Então essa mulher ainda pode estar no hospital. E pode ser causada pela deficiência da contratilidade uterina, ou seja, do útero se contrair. Então, ele não contrai, consequentemente, há hemorragia. Ou pode ser secundária, que é quando passa das 24 horas e pode ir até 12 semanas pós-parto. Então, essa mulher ela já está, muitas vezes, em casa. É o que a gente orienta a se atentar, né? Por isso, a visita da primeira semana é importante. Então, ela pode estar associada à involução, né? Esse útero, ele não se evoluiu, né? Se contraiu totalmente. Pode ter tido retenção de restos placentários e pode ter algum defeito hereditário de coagulação, né? No seu próprio corpo, isso não foi avaliado antes, através de algum exame, e acabou, né? Que ocorreu essa hemorragia. Fator de risco para que ocorra: ser multípera, ou seja, ser há mais de uma gravidez já, distensão uterina por ter gêmeos, ou por ter muita quantidade de líquido amniótico, que é o que a gente chama de polidrâmio, ou ter um bebê macrossomo, né, muito grande, que acabou distendendo tanto esse útero que ele perdeu a sua função de se contrair. Ser um parto rápido demais ou prolongado demais, ter tido anestesia geral, ter se utilizado sulfato de magnésio, que também pode influenciar para que ocorra hemorragia, ou uma infecção amniótica, do líquido amniótico, né, que envolve esse bebê, que vai também influenciar na hemorragia puerperal. O diagnóstico, como é que vai ser identificado? Através da observação, né, a inspeção cuidadosa do sistema genital, buscando a presença de alguma laceração ou de algum hematoma, e isso vai ser através da revisão do canal de parto, para ver se essa hemorragia está sendo de alguma lesão que teve ou se há algum resto placentário que ficou dentro dela. Observar sinais de ruptura, né, do útero, com alterações hemodinâmicas, né, da questão que vê o seu quadro clínico, se ela está muito agitada, sudorética, que inclua, né, um choque hipovolêmico, a presença de sangue, a presença de dor, se tem a retenção placentária, né, por isso que é necessário observar a placenta, para ver se ela está totalmente íntegra, e se ela tem algum defeito de coagulação. Traje, né, anti-choque, é um dos apetrechos que o SAMU ele utiliza para que possa dar o suporte a essa vítima.
né, quando ela está em casa, né, que o SAMU ele vai atender, ele utiliza esse traje anti-choque, que é o que contém, né, o seu corpo e ajuda a vasoconstrictar esses vasos, contraí-los. O tratamento, acesso venoso, para poder ser introduzido, né, eletrólitos nela, soro, e aumente o débito, o fluxo sanguíneo. Sonda vesical para controlar o débito urinário. Realizar exames laboratoriais para identificar se não tem nenhuma complicação de coagulação. E utilizar a transfusão de concentrado de hemácia, transfusão de sangue, que ela vai precisar. Tratamento, né, nos casos de atonia uterina, que o útero não está contraindo, massagear esse útero para estimulá-lo, administrar ocitocina, que ajudará, né, a ele contrair, tamponamento uterino, em caso de falha dos uterotônicos, ou seja, das próprias estímulos uterinos, então é colocado, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, um tampão dentro do útero que possa conter a hemorragia, enquanto é administrado medicamentos, ou então a sutura, né? Feito alguns pontos e evitado com que esse útero ele possa liberar tanto sangue, mas também deve ser alinhado a outros medicamentos. Casos de laceração no canal de parto, né? A hemostasia, né? Ou seja, voltar ao seu estado normal de contrair e a produção observar se há lesões, né? Então, tudo isso deve ser avaliado. A compressa de gelo ser colocada nessa região também para ajudar na contração dos vasos. E quando tem alguma suspeita de restos placentários, é realizada a ultrassonografia para se confirmar, administrada ocitocina e realizada a curetagem, né, que é retirada desses restos. Profilaxia, né, prevenção, para que não haja hemorragia. O exame, né, da placenta após o parto, para ver se ela realmente está íntegra, está inteira, se não ficou nada dentro dela. Revisar o canal de parto para ver se não foi lacerado, se não teve nenhuma lesão. E administrar a ocitocina. Então, logo após o parto, é administrada a ocitocina nessa mulher. Os cuidados de enfermagem nesse momento. Avaliar os sinais vitais, administrar eletrólitos e medicações, aplicar bolsa de gelo sobre o fundo uterino e massageá-lo, e realizar a coleta de sangue para ver se está tudo ok na coagulação dessa mulher. Preparar a puérpera, se for necessário um procedimento cirúrgico para realizar, por exemplo, a curetagem, avaliação do períneo, né, se não teve nenhuma laceração, e oferecer líquidos e alimentos, né, após o período que ela teve o parto. 6 horas para parto normal, 12 horas para parto cesárea. 6 horas, né, ela vai poder se levantar, mas logo em seguida ela vai poder comer, se for um parto normal, mas se for um parto cesárea, ela só vai poder se alimentar após 12 horas. Quando há um engurgitamento mamário? Vamos ver aqui um pouco. Quando há engurgitamento mamário, a gente vai entender um pouquinho do que ele se trata. Então, durante a amamentação, as mães podem vivenciar algumas complicações, que se não forem conduzidas, elas poderão comprometer o aleitamento materno. O engurgitamento, pessoal, nada mais é do que quando a gente fala o leite ficou empedrado. Isso é o leite engurgitado. Então, ele fica ali deixa o seio totalmente, né, protuso, brilhante. Você observa que ele fica mais edemaciado, porque há muito leite dentro desse seio da mulher, então ele fica totalmente engurgitado, edemaciado. Entre os problemas mamários, durante o período da amamentação, há um engurgitamento mamário patológico, então, que é o acúmulo de leite provocando edema e a obstrução, né, dos ductos devido à congestão que há de tanto leite. E que ductos são esses? Essa região aqui, que eu vou mostrar com a seta. Então, há tanta produção de leite pelas glândulas mamárias, e essas glândulas elas vão se direcionar esse leite para os ductos, que ele não vai ter espaço, não vai começar a acumular. Esse seio ele vai ficar todo edemaciado, muitas vezes quente, doloroso,
Então, antes, né, de acontecer uma mama, um processo de amamentação num peito que está desse jeito, é necessário retirar uma parte do leite para deixar ele mais flexível, para quando o bebê abocanhar, não gere dor e não gere uma pega inadequada, que aí pode vir a ocasionar uma fissura, que é uma lesão. Sendo assim, o leite que continua preso, ele passa a ter consistência, né, mais viscosa, mais grosseira, né, um aspecto mais grosso, sendo chamado de leite empedrado. Então, aqui é um seio, né, de uma mãe totalmente edemaciado, você vê que não tem nem a formação do bico direito, porque até a região da auréola, ela tá toda protusa. Sinais e sintomas: ao aumento do volume, né, dos seios, provocando edema, presença de dor, presença de vermelhidão e uma aparência brilhante. Aqui ele está tão edemaciado que até um nódulo criou, porque realmente quando o leite ele fica empedrado, ele pode gerar dentro dos ductos, né, alguma formação de nódulo, de tanto leite que tem. Mamilos com aspectos abaulados, né, ou seja, não tem a formação do mamilo porque ele já tomou todo o espaço, e isso dificulta a pega do bebê. E nos casos mais avançados, pode gerar até febre na mulher. Fatores de risco: o excesso, né, da produção de leite, principalmente logo após o parto, e a limitação das mamadas. Por isso que a gente diz, não tem que estabelecer a hora para o bebê amamentar. Se esse bebê está dormindo muito, acorde, tente estimular ele a ficar mais espertinho para ele conseguir abocanhar o peito. Porque quanto mais tempo passa para esse bebê ser amamentado, mais leite ele é produzido. E mais tempo vai ficar com esse seio tão pesado. A pega inadequada também pode gerar, porque ele não vai conseguir sugar a quantidade de leite suficiente. Então, vai dificultar o esvaziamento da mama e provocar lesões, que a gente chama de fissuras. Identificar os fatores de risco e corrigir pode evitar o desmame precoce. Por quê? Porque se está tendo uma pega inadequada, vai acabar gerando uma ferida. E isso vai ser um sofrimento e vai fazer com que a mãe queira desistir logo desse processo de amamentação. O tratamento desse engurgitamento mamário: realização da ordenha manual ou elétrica, mas é importante a gente também estar atento sobre a ordenha com alguns instrumentos, porque tem bombas que, no lugar de ajudar, elas acabam gerando lesões nos seios, então também a gente tem que se atentar a isso quando for orientar a mãe. Massagear os movimentos circulares para deixar esse leite mais, né, um pouco fácil de ser expelido para fora, porque ele vai estar empedrado, ele vai estar grosseiro. Então, quando realiza essa massagem, ajuda a retirar com mais facilidade. E permitir que o bebê ele seja amamentado sem horário, né? Quando observar já sinais de que ele está com fome, orientar, colocar no seio. Ou, se está dormindo muito, acordá-lo. Porque a gente não vai deixar o bebê dormindo durante 3 horas seguidas. Ele pode dormir, né? Mas quando ele acorda, ele vai acordar tão aperreado, tão agitado, e o seu peito muitas vezes vai estar tão cheio de leite, que vai ser uma tortura você colocar ele, porque vai causar dor. Então, massageie, né? Oriente a mulher a massagear, orienta a mulher a retirar um pouco de leite antes, para não ser tão doloroso. O uso de sutiã também vai ajudar a deixar mais firme essa mama e não pesar tanto. E aplicar compressa de gelo, porque também vai ajudar a desobstruir, né, a permitir com que favoreça a redução do fluxo sanguíneo nessa região e, consequentemente, diminua a produção de leite e a redução do edema. Só que aí essas compressas de gelo, ela tem que ser num tempo favorável, não passar tanto tempo, porque se passar tanto tempo vai acabar, né, causando lesão por conta do gelo, então tem que ser compressa de gelo, não gelo puro, e não durar tanto tempo, porque aí pode ser que estanque a produção do fluxo sanguíneo ideal.
Caso o sintoma persista, aí procura um profissional, né? Um profissional que esteja habilitado a conhecer mais sobre a amamentação e que possa orientar melhor essa mulher. A prevenção, para não ocorrer um engurgitamento. A amamentação em livre demanda, o aleitamento logo após o nascimento, a posição em apego adequada para que ele consiga sugar direito, e até 6 meses não complementar a amamentação, nem com chá, nem com água, nem orientar essa mulher a usar bico de mamadeira, né? Não usar mamadeira e nem bico, chupeta, porque isso vai fazer com que o bebê ele confunda esse bico, e quando ele for sugar o seio da mãe, ele se acha diferente, ele não queira. Então, isso também vai comprometer. O cuidado de enfermagem, preparar desde o pré-natal a gestante para esse período da amamentação, orientar sobre as complicações mamárias que pode ocasionar e os sinais e sintomas que são anormais no período de amamentação. Informar sobre o benefício do uso de sutiãs, sobre um banho de sol nas mamas, orientar também a importância das massagens entre as amamentações. E outro ponto que a gente deve comentar são as fissuras mamárias, que ela é a ruptura do tecido, né, acaba sendo um ferimento que é ocasionado no mamilo, e a principal causa é a pega incorreta no momento da amamentação, que é o que gera a ferida, porque ele vai estar forçando, ele vai estar muitas vezes pegando o seio da mãe só no mamilo. Quando ele acaba abocanhando só o mamilo, isso vai gerar esse tipo de lesão. Então, certo é a gente orientar a mãe que o bebê ele tem que abocanhar toda a auréola, né? Toda essa parte escura. Então, a gente tem que saber também conduzir esse momento. Como colocar esse bebê para amamentar? Estima-se que entre 80% e 96% das mulheres experimentem algum grau de dor na primeira semana após o parto, e sendo capaz de gerar, né, esse tipo de lesão. Aqui é um caso, né, de uma pessoa que estava amamentando, estava lesionado, mas deixou, né, não teve nenhuma intervenção que ficou nessa situação, arrancando um pedaço, né, do tecido. Algumas das causas podem ser o mau posicionamento da mãe ou do bebê, que aí dificulta a posição, a utilização de produtos irritativos, muitas vezes essas mulheres vão utilizar pomadas. Tem até pomada que é muito, né, recomendada, que é a lalolina, só que ela ela não tem benefícios. Ela é muito utilizada, tem lá para fissuras, né, tudo bem bonitinho, para feridas no momento da amamentação, só que a lalolina, ela vai ocasionar tanto a obstrução dos poros, né, dos ductos, como também ela vai deixar a pele da mãe tão sensível que ela vai doer quando esse bebê pegar. Pode ocasionar dermatite, né, inflamações da pele. O uso de bombas manuais ou elétricas também pode ocasionar essas lesões. Tem uma até que é de uma marca, né, que eu não vou citar aqui, mas ela causa muita fissura. É a campeã de fissuras. A auréola endurecida. Por quê? Porque ela vai estar tão empedrada de leite que o bebê nunca vai conseguir pegar de uma forma adequada. Então, tem que haver a massagem para poder haver a descompressão dessa mama. A congestão mamária, né, porque ela vai estar bem protusa, bem edemaciada. E outra é o freio lingual. Muitos bebês estão nascendo com esse freio lingual curto. E é o que gera muitas vezes a pega incorreta e a lesão na mama. A classificação das fissuras pode ser pequena, média e grande. A pequena vai ocasionar uma dor no início da sucção, né? Assim que o bebê pega, ela tem a dor e depois passa. Média, a demora do alívio da dor. E grande é uma dor todo momento da mama, do processo de amamentação. Há complicações para essa fissura, que servem como porta, né? Muitas vezes, quais são as complicações? Essas feridas vai ser porta de entrada para micro-organismos, se ela não tiver o cuidado. Então, pode levar muitas vezes a mulher a sentir dor, desconforto e levar a amamentar menos. Então, tanto pode ser porta de entrada para micro-organismo,
como também pode gerar sofrimento para essa mãe ela não querer amamentar e ocasionar desmame precoce. Os sinais e sintomas para essas lesões são dor, fissuras, que são esse processo de feridas, eritema, que é a vermelhidão, equimose, que são manchas avermelhadas ou roxeadas, marcas brancas, amarelas ou escuras, edema e o flictema, que são bolhas. Os fatores de risco. Ser mãe de primeira viagem, né, que não conhece muita coisa, as posições, né, a pega, ter mamas túrgicas, né, demasiadas engurgitadas, os mamilos semiprotusos, mal formados, despigmentados, porque essa mulher ela vai ter que ter um jeitinho, porque o mamilo não é onde ele vai mamar, mas é onde ele vai ter o estímulo para conseguir abocanhar esse seio. Então, a gente tem que orientar a mãe, quando ela tem esse mamilo diferente, invertido, para que ele abocanhe. Abocanhe de uma forma que ela tenha que segurar esse seio e abocanhe toda, né, a sua auréola, estimulando. Mamilo invertido, preensão e posicionamento inadequados desse recém-nascido. Aí aqui a gente vê os estilos de seios, né? O protuso, o plano, né, e o invertido. As consequências dessa fissura. O trauma ele pode causar o abandono do aleitamento, dor e desconforto. Não ser um momento prazeroso, mas um momento de muita dor para essa mãe. E como é que vai ser realizado o tratamento? O uso de sutiã com alças largas, porque o peito ele vai estar pesado. Então, se ele está pesado, ele já causa dor. E com o ferimento, aí que vai causar dor. Então, é orientar o uso de alças largas, utilizar compressas que podem aliviar a dor, né? Então, compressas para poder evitar com que esteja muitas vezes com ardência, né? Então, não é deixar totalmente molhado o seio, mas utilizar as compressas de gelo por um tempo curto, depois enxugar, que aí evita a umidade. O uso de panos com formato de rosquinha, que é esses que tem aqui, porque quando a mulher ela veste a blusa ela fricciona o mamilo que está ferido. Só que quando se coloca essas rosquinhas, a gente ajuda a mulher, né, a esse mamilo não ter o contato com a blusa. Então essas rosquinhas elas vão ajudar a deixar o mamilo livre. Então é colocado ao redor do mamilo e ele não consegue triscar na blusa. Ele fica totalmente protegido. E a laser terapia, né, que ela ajuda na cicatrização, é esse aparelho aqui, só que se não for corrigido a causa que está gerando a fissura, essa laser terapia não vai servir de nada. E até porque não sou todo mundo que vai ter condição de pagar uma laser terapia, porque é caro. Então não adianta fazer a laser terapia se não conhecer o que está causando essa fissura, porque vai ser tratamento em vão. Como prevenir? Expor essas mamas à luz solar, porque vai ajudar na cicatrização. Manter essas mamas secas. Passar o leite materno ao redor dos mamilos após as mamadas. Evitar o uso de sabonete, de creme, de pomada, porque isso vai deixar a pele mais sensível. Amamentar com frequência e a realizar a ordenha desse leite, para que não deixe o empedrado. Os cuidados de enfermagem, né? Orientar e motivar a mãe para a realização da amamentação, né? Livre demanda. Ela observe a posição do bebê para não ocasionar ferimento, para ter uma pega correta. Observar a forma com que esse bebê está sugando, porque se ele estiver fazendo estalidos, se a boquinha desse bebê ele estiver para dentro, né? Então, tudo isso vai ocasionar lesões, porque não vai estar com a pega correta. Orientar, nutrir, amamentar em privacidade, num ambiente confortável, porque tudo isso vai gerar agitação muitas vezes se não tiver num lugar confortável, tanto nela quanto no bebê. E isso vai gerar muitas vezes uma pega incorreta e, consequentemente, uma lesão. Evitar o uso de sutiã que dificulte a amamentação. Então, tem que ser um sutiã que ajude ela e que cause muitas vezes, né? Se for um sutiã que cause fricção, é bom evitar.
Outra coisa também, evitar o uso de absorventes, porque quando deixa ele por muito tempo, acaba sendo uma porta de entrada para fungos. Então, por isso que o ideal é aquelas rosquinhas, porque ele deixa livre, né? Por mais que caia pingos de leite, ele não vai ficar em contato com o mamilo. Então, que a gente tem, inclusive, né, o Agosto Dourado, que é a campanha, para estimular o processo de amamentação. Um outro, né, problema que é muito comum durante o puerpério é a depressão pós-parto. Nos primeiros dias após o nascimento do bebê são um misto de sentimentos e sendo os hormônios os principais responsáveis por essa mudança. Então, angústia, tristeza são normais, porque são os hormônios. Então, vai ter momentos que ela vai estar ali com aquele bebê, algo que ela não esperava, mas ela vai estar em momentos tristes, de mau humor, né? Às vezes até um pouco chorosa, mas isso é normal, pelos hormônios, pela demanda. Então, é por isso que a rede de apoio ela é necessária, que é alguém que vai dar suporte para essa mulher. Antes de acontecer a depressão pós-parto, ela passa pelo período de tristeza materna, que é considerado também baby blues. E isso acomete os primeiros dias, começa nos primeiros 2 a 3 dias após o nascimento e pode durar até 2 semanas. Então, vai ser uma mudança de humor, né? Ela vai estar triste, momentos vai estar alegre, mas outros momentos vai estar triste. Mas, se isso ultrapassa as 2 semanas, né? É uma tristeza exagerada, uma preocupação, um nervosismo, né? Então, se tornam muito mais outros sintomas que a gente vai ver quais são eles, é o que a gente pode considerar de depressão pós-parto, e ele pode surgir até 4 semanas após o nascimento. E aqui a gente tem baby blues, que é uma preocupação, ansiedade, nervosismo, cansada, dificuldade para dormir, o choro sem motivo, né? Uma tristeza. Já a depressão pós-parto é algo que não para, não cessa em nenhum momento. Ela constantemente vai ficar com essa profunda, né, tristeza emocional, né? A tristeza constante, o sentimento de culpa de não estar sendo suficiente para esse bebê, uma autoestima completamente baixa, desânimo, nenhum interesse pelo bebê, muitas vezes tendo até o interesse de dar ou até de matar essa criança, medo de ficar sozinho, não se alimentando direito, não tendo prazer pela vida e tendo insônia. Então, vejam aí, né, que é um processo muito mais profundo de depressão. E o que é que gera riscos para que ela adentre a esse período? Ou uma doença mental, né, que ela já tenha, um histórico de depressão, algum trauma que ela possa ter vivido antes e com a labilidade emocional, as mudanças hormonais durante a gravidez, né, durante esse processo do parto, e esse trauma também vivenciado durante a gravidez possa ter influenciado após o parto, a ela acabar gerando, né, esse processo e tem a depressão. A falta de uma estrutura, né, de uma rede de apoio que a ajude e que possa, né, lidar com alguma dificuldade, ajudá-la com alguma dificuldade. A criança com alguma doença, então, que gere alguma preocupação, que seja, assim, estopim para que ela fique totalmente para baixo. Privação de sono, né, ela ser sozinha, ela tá tendo uma alimentação inadequada, ela ser sedentária, porque muitas vezes ela vai ficar triste de ver o corpo dela, às vezes, né, ainda não totalmente com uma fisionomia tão boa, ainda, né, forte, porque o processo ainda é lento para ela voltar a um corpo ao normal. Porém, é necessário que tem tempo e tem que ter paciência. A falta de apoio do parceiro, a falta do apoio da família, muitas vezes ela ser, né, usuária de álcool, de drogas, e ela ser vítima de violência, que isso também são traumas, que aliado às mudanças hormonais podem ser difíceis. O tratamento, o uso de antidepressivos, combinado, né, com sessões de psicoterapia, né, consultas psicológicas, o aconselhamento e o apoio da família, do parceiro, dos amigos, a presença de alguém para ajudar a cuidar desse bebê, exercícios para fortalecer os laços entre o paciente e o bebê, essa mulher e o bebê, terapias hormonais, porque, né, como tem a labilidade emocional diante das alterações hormonais, tem que avaliar se há
se é um caso de ter que repor hormônios, e já nos casos muito graves tem que se haver o uso de medicamentos antipsicóticos e estabilizadores do humor. Como prevenir? Observar o histórico dessa mulher, né? Se ela teve alguma depressão antes, se ela tem algum problema de saúde mental, se sofreu algum trauma, e evitar situações de estresse, de medo, durante o período gestacional. Por isso que até a gente orienta que durante a gestação, a mulher tem o pré-natal psicológico, né? Tem um psicólogo para estar acompanhando ela. Não é tão divulgado, mas é necessário. E os cuidados de enfermagem? Acolher essa mulher, principalmente na sua primeira semana, após o parto. Aproximar ela do filho, criar o vínculo afetivo no momento da amamentação. Estabelecer as condições de tranquilidade, de sono, né? Então, a gente até orienta. O bebê dormiu? Durma. Vá descansar, então vá cuidar de você. Aproveite para quem sabe você queira se maquiar, passar um pó, passar um creme, muitas vezes até pouco tempo, né? Mas que já gera uma autoestima. Pintar suas unhas, né? Algo que você se cuide e que você se sinta bem. Mas, claro, para ela realizar também tudo isso, às vezes ela tem que ter uma rede de apoio. E é isso que a gente orienta, né? Enquanto profissionais, para que ela já durante o período da gestação, ela tenha pessoas perto dela que ela possa ser apoio, né? Ajude a varrer uma casa, ajude a cuidar do bebê, a olhar ele enquanto ela toma um banho, enquanto ela consegue relaxar um pouco. Então, seja, né? Não seja só aquela visita, mas seja alguém que ajude. Encorajar a expressão de sentimentos no que ela possa estar passando, né? Não guardar só para si. E observar o que é que ela relata, né? Se ela der alguns indícios de que está passando por dificuldade. E concluímos, né, essa aula, né, eu trago essa mensagem para vocês. Comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder, né? Só não desista, né? Mas sigam adiante na busca dos sonhos de vocês. Nos encontramos na próxima aula, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho sobre esse assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.